Agradeço. Conosco neste momento o pesquisador Manuel de Souza Neto. Ele fala sobre o lançamento da versão 3.1 do Observatório da Cultura do Brasil, sobre os 40 anos do Ministério da Cultura. Manuel, bom dia. Bom dia, Ramos. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Você fala de qual cidade nesse momento, Manuel? Nesse momento estou em Curitiba. Estamos fazendo uma ponte Juazeiro-Curitiba. Curitiba, Paraná, então. Isso. É um Muito prazer bem. estar falando com vocês aí. Obrigado pelo espaço. E vamos falar com os ouvintes para esclarecer o que foi possível aí o campo da cultura, que eu sei que é de interesse nacional. Cultura é a expressão do nosso povo. Muito bem. Eu agradeço, inclusive, ao Rodrigo Duarte Digão, que foi quem possibilitou essa entrevista. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, Manuel, do que se trata o Observatório da Cultura do Brasil e agora o lançamento dessa versão 3.1. Perfeito. O observatório é um instrumento de controle social da sociedade. Observatórios podem existir em várias áreas, área ambiental, área política, própria área da comunicação e da imprensa, né, ou área da saúde. O Observatório da Cultura do Brasil é um movimento voluntário de conselheiros e ex-conselheiros de cultura que observa as políticas públicas, observa o Estado, né, o investimento, se ele está chegando na ponta, que é o que importa. E a partir disso, uma das pesquisas recentes, né, já que o observatório já existe desde 2011, recentemente fizemos esse estudo do Ministério da Cultura do Brasil, né, o qual a gente tentou compreender, diante de tantas contradições, falsas polêmicas, grupos ora defendendo, mas falando alguma bobagem, ora atacando a arte e a cultura, até mesmo, muitas vezes, ofendendo, né, a moral de artistas. Ficou um campo muito polarizado no Brasil essa discussão e não estava sendo feito o trabalho real de entender o órgão público, o financiamento, se ele é bem aplicado, como que está a infraestrutura, como que está a saúde do órgão lá, o Ministério da Cultura. Eu sou cientista político, né, e sou um dos membros também estudioso do campo da cultura, que colaborou com a pesquisa, que foi um trabalho voluntário de uma rede, né, de pesquisadores de todo o Brasil. E ao estudar o Ministério da Cultura, a gente identificou os problemas reais que o órgão passa, especialmente questões que foram localizadas por auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, o que dá um caráter para a pesquisa e para esse livro agora que está sendo lançado, de um estudo técnico, né, baseado em fatos, em leis, em auditorias, né, não é algum tipo de conflito, boato, oposição ou situação. É um trabalho isento, posso dizer que bem feito, 1.121 páginas, em que se tentou falar de política pública e se está chegando o recurso da Rouanet na comunidade, recurso da PNAB, a Política Nacional de Blanc, né, onde que fica o recurso, se está dando problema no recurso, se a gente está cuidando do nosso patrimônio histórico. Né, a área de patrimônio, a área de cultura, também tem a ver com educação, né? Então aí a nossa visão sobre tudo isso é de que a gente precisa pensar como melhorar. Foram localizadas várias questões. Não sei se tem alguma pergunta específica sobre alguma questão ou quer que eu aponte algumas das questões localizadas, mas eu estou aqui e me coloco à disposição de vocês. Muito bem. Nós temos aqui, Manuel, Juazeiro, uma cidade que respira muita cultura. Nós temos um espaço cultural importante aqui, que é o Centro de Cultura João Gilberto, muitos artistas na área da música, do teatro, da dança. É a terra de João Gilberto, né, o Papa da Bossa Nova, terra de Ivete Sangalo, de Galvão, dos Novos Baianos. De que forma os artistas, os agentes culturais aqui de Juazeiro podem ter acesso a esse trabalho de vocês? Olha, primeiro saudar a cidade de Juazeiro, e fui aluno de Valtel Branco, arranjador de João Gilberto, que é baiano da Baía de Paranaguá, no Paraná.
É a piada entre os dois, que ele também era baiano, entendeu? Então, honro o João Gilberto, a memória da Bossa Nova, com a lembrança desse meu professor falecido, querido, e que a arte, a música, a cultura respiram, né? São fundamentais para o desenvolvimento do povo. E para uma cidade como Juazeiro, por exemplo, existem mecanismos que vão desde programas mais eficazes, como os pontos de cultura que podem ser instalados, aos repasses da Política Nacional de Blanc, que é um modelo como o SUS, como Sistema Único de Saúde, né? A cultura também tem seu SUS, né? Que é o Sistema Nacional de Cultura. E dá para fazer repasses fundo a fundo. Tem que ter, é lógico, uma secretaria, conselho de cultura, um plano de cultura e fazer leis de incentivo à cultura para poder repassar através de algum tipo de mecanismo de repasses ou editais. Mas não é só isso. Existe a Lei Rouanet, que se capta a partir dos empresários, né, que vão patrocinar algum projeto. Infelizmente, a Lei Rouanet está provado que fica muito recurso lá em São Paulo, principalmente no bairro lá de Pinheiros, onde fica a maior riqueza do Brasil. E existe uma concentração forte que a gente precisa desconcentrar. Tem que garantir que o recurso chegue na ponta, nos municípios. E nos municípios pequenos e médios também. Mas existe a lei do audiovisual, existe o FICART, né? E existem outros mecanismos que podem ser feitos nesse sentido. Aí algumas pessoas perguntam, mas, Manuel, e investir na educação, na saúde, na segurança pública, né? Já ouviu falar nisso, né? O pessoal fala, não, por que investir em cultura? Porque a cultura, ela gera desenvolvimento humano como educação. A cultura gera empregos. Tudo isso que a gente falou aí, como vocês têm um equipamento cultural, que tem dança, que tem música, que tem outras atividades, gera emprego no mercado, gera emprego nos equipamentos, nos serviços, nos aluguéis de equipamentos, né? Nos investimentos em espaços públicos. Tudo que a gente vê na televisão, de TV, de audiovisual, de cinema, tudo aquilo custa. Custa, mas gera empregos. E gera impostos. E claro que se há um serviço, né, uma produção e uma riqueza enorme que o Brasil tem, gera muitos impostos. É muito mais dinheiro que gera do que é gasto. Mas quando se investe, o retorno é maior. Então, eu entendo, pensando no Brasil e nas localidades, que a gente precisa compreender o papel da cultura no nosso desenvolvimento. Como o economista Celso Furtado, grande nome, né, da economia brasileira, um dos autores clássicos que ajudou a explicar o desenvolvimento do Brasil, falecido, Celso Furtado foi um dos primeiros ministros da cultura, na época do Sarney. E ele trouxe o conceito de cultura como desenvolvimento. Assim como a gente investe no agronegócio no Brasil, investir na cultura também é desenvolvimento. E é um desenvolvimento que viaja o mundo. É fundamental a gente estar falando hoje com Juazeiro como um marco, uma questão importante para o debate da política cultural brasileira. Juazeiro, nesse momento, se torna extremamente importante. Porque, a exemplo de João Gilberto, que criou uma obra que viajou o mundo, a Bossa Nova foi a música, o estilo mais tocado de música no mundo. E o Brasil viajou o mundo. Assim como as novelas da Globo, que o meu professor maestro Walter Branco é do diretor musical. Naquele tempo, Escrava Isaura, Irmãos Coragem, O Bem Amado e tantas outras novelas e seriados foram traduzidos e circularam em 150 países. Então é a imagem e a cultura do povo brasileiro e divisas. É capital. Então eu entendo que a gente precisa entender o papel da cultura e hoje tem um debate com o governo que não tem que ser nem de direita nem de esquerda esse debate. Tem que ser pensando na população. De que é necessário investimento em políticas culturais, porque o Ministério andou por uma precarização, está com baixa de funcionários, muitos dos recursos não chegam na ponta, nosso estudo mostrou,
né? 61% dos municípios pequenos não conseguem aplicar a Política Nacional Aldir Blanc, 40% dos municípios brasileiros não estão fazendo essa execução. A Lei Rouanet fica em São Paulo e Rio só nos bairros nobres, praticamente. É pouco dinheiro investido no Nordeste e no Norte, tem que investir muitas vezes mais para ser o mínimo aceitável. Então o governo federal precisa fazer fortes repasses, ampliar critérios de redistribuição desses recursos. E a gente precisa lutar por mais eficiência no órgão para que a política cultural funcione. E aí, de novo, é importante a gente estar falando hoje com o Juazeiro, porque a nossa ministra da Cultura é baiana. E a Bahia é um berço da nossa cultura, fundamental no desenvolvimento da nossa criatividade. Então eu acho que é uma conjuntura de fatores que a gente não pode ignorar, que está na hora da gente valorizar o que é nosso. Essa é uma mensagem inicial, mas tem algumas curiosidades do livro, se você quiser eu te conto mais. Ok, Manuel, agradeço a sua participação conosco. Algo mais que você queira colocar? Olha, o livro está à disposição gratuitamente para todo mundo na internet, no site do Observatório da Cultura do Brasil.com.br. Também temos no Instagram, no Facebook, em outras redes, Observatório da Cultura do Brasil. O livro pode ser baixado em formato PDF e ele é de graça. Eu brinco até citando uma música da Karina Burr, que é a Ciranda do Incentivo, onde ela diz que ela só queria tocar o tamborim, mas tem um edital, ela tem que preencher um edital para concorrer, mas ela só queria tocar o tamborim. Mas ela brinca e diz, é de graça, é de graça, é de graça. Então, dizendo que o livro é de graça, baixem à vontade, leiam. Espero que ajude com a cultura e com a educação no Brasil. Quem é professor, quem é artista, quem é curioso, né, o cidadão que está nos ouvindo, e o pessoal da comunicação, da área da rádio, da televisão, da internet, porque é um tema de relevância para todo mundo. E eu agradeço profundamente o espaço que foi dado. Ok, Manuel, muito obrigado, amigo. Um abraço e que todos acessem, tenham esse conhecimento que é de extrema importância. Muito obrigado, agradeço. Um abraço. Eu agradeço. Tenham um bom dia a todos. Agora são 10 horas e 35 minutos na RJ. Vamos a um rápido intervalo e estaremos de volta já já com o Sem Fronteiras para você.